Olá, seja bem-vindo ao novo episódio do T5 Entrevista, um espaço aqui na Rede Tambaú de Comunicação para tratar temas importantes, trazer convidados relevantes e hoje não é diferente. Neste mês de março, em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher, vamos trazer aqui uma entrevistada que está colocando a história da vida dela como um exemplo de enfrentamento à violência contra a mulher. Estou falando da segunda-dama do Estado, Camila Maris, que aceitou meu convite, está aqui com a gente. Camila, obrigado por ter vindo. Obrigado, Daniel, todos que estão acessando essa informação, tirando um pouco do seu tempo para ouvir aqui o que a gente vai conversar hoje. Agradeço a oportunidade de estar aqui com você, de estar trazendo um tema que, ao passo que é sensível, é também relevante para a sociedade e não só para as mulheres, como a gente vai tratar aqui um pouquinho. Sem dúvida. Seu nome começou a ficar conhecido no Estado por ser segunda-dama da Paraíba. Inicialmente lá em Campina Grande, né, onde seu esposo foi vice-prefeito, agora vice-governador Lucas Ribeiro. E aí a sua inserção indiretamente na política, num campo que, inclusive, o machismo é muito forte. Como é que foi para você, enquanto pessoa, estar inserida nesse meio? Lucas e a família já tem uma trajetória política de muito tempo. A senadora já encabeçou algumas pautas, algumas lutas em que estivemos juntas, mas sempre nos bastidores. Eu nunca quis esse lugar de fala, né? Que é uma expressão bem comum que a gente escuta muito hoje, que é o lugar de fala, que é aquela propriedade de você estar ali, de estar aqui hoje com você, trazendo algum tema e trazendo uma visão, uma perspectiva que é minha dentro desse tema. Então, foi difícil para mim dizer assim, não, eu vou aceitar, porque para mim também é um tema difícil, ainda é um tema difícil, e eu acredito que nunca poderá deixar de ser um tema difícil, porque se atitudes como essa, se violações ao direito das mulheres, à pessoa da mulher, ao respeito, se isso parar de nos chocar enquanto sociedade, enquanto ser humano, a gente está perdido. Né? Se isso parar de impactar a gente de uma maneira que a gente diga, tenho que ter um olhar diferente para esse tema, para essa causa, porque pode acontecer com qualquer uma, aí vai estar tudo perdido. Se essa capacidade, sabe, de olhar e dizer, poxa vida, pode não ser a minha realidade, mas é a realidade de tantas outras. Eu acho que esse foi o meu primeiro desafio, de falar sobre isso, eu não sou uma pessoa tímida, mas eu sou uma pessoa reservada. Então, eu nunca quis esse lugar de estar as pessoas conhecendo minha história e falando de coisas que eu passei, de experiências, mas eu entendi e é muito mais, isso aí é uma coisa muito mais de dentro para fora, eu entendi e na minha vida, assim, tudo foi Deus e Deus me convenceu de que eu preciso falar sobre isso, porque outras pessoas precisam. Não, hoje não é mais uma realidade para mim, graças a Deus. Mas foi durante muito tempo, faz parte da minha história, da minha história de vida, da minha trajetória, de quem eu sou, a pessoa que eu sou hoje. Tudo que a gente passa, sejam situações boas ou ruins, elas constroem quem nós somos. Claro, não são as situações, são nossas reações diante delas. E aí eu vi que eu precisava ter uma reação diferente. Quando eu cheguei nesse momento de dizer assim, e aí, eu posso ajudar? Eu vou ajudar ou eu não vou ajudar? Camila, o primeiro contato que eu tive com a sua história foi no Tribunal de Justiça da Paraíba. Sim. A senadora Daniela Ribeiro lançando ali para a população o programa Antes que Aconteça, que a senhora é coordenadora estadual, disse que a senhora tinha um relato para ser feito e ali o seu relato chocou muita gente. A senhora perdeu a mãe, foi vítima de feminicídio. Quando é que foi que a senhora colocou que deveria contar essa história e se engajar nessa luta contra a violência? Foi acontecendo, as coisas elas foram acontecendo. A primeira vez que eu falei publicamente sobre isso, e eu nem falava publicamente e nem falava também reservadamente. Algumas pessoas que conhecem minha família é uma família do Alto Sertão da Paraíba, São João do Rio do Peixe, que foi o local onde aconteceu o crime. Próximo a Cajazeiras, né? Porque às vezes o ouvinte, o nosso estado é muito grande, são 223 municípios, então nessa cidade, no interior do nosso estado, no Alto Sertão, aconteceu o crime contra a minha mãe há 26 anos dentro da nossa casa. E muita gente também não sabe a tipificação penal que é o feminicídio. O feminicídio é a morte da mulher em decorrência de violência doméstica
pelo companheiro, ex-companheiro, né, o agressor, o réu, enfim, dependendo do momento processual que se está falando. E isso aconteceu dentro da minha casa, pelo meu pai contra minha mãe, há 26 anos. Eu tinha 10 anos de idade. E eles estavam num processo de divórcio, que é também uma coisa muito comum. Basta a gente ligar uma televisão que a gente vai ver que, infelizmente, lamentavelmente, são corriqueiras situações como essas. O dado, quando o programa foi lançado, antes que aconteça, foi lançado, e até ano passado, acho que ano passado teve recorde. Foram 1.459 feminicídios no Brasil, esse é um dado nacional, do Anuário de Justiça, e foi visto que a cada 6 horas uma mulher morta. Então são quase 5 mulheres mortas por feminicídio em nosso país. O Brasil acho que é o 4º ou 5º país que mais agride e vitima suas mulheres em decorrência de violência doméstica. Então a senadora tinha esse projeto realmente nasceu no coração dela, uma visão que ela teve a partir desses dados, desses números, juntou algumas mulheres de relevância e de importância num cenário nacional e tivemos inúmeras reuniões pelo Zoom, porque cada uma estava em Brasília, Rio de Janeiro, cada uma na sua localidade, eu em Campina Grande. E eu sempre estava ali, eu falava, não, eu vou contribuir, mas eu não quero falar. Eu não quero ter que falar. Para mim era acho que talvez o meu maior medo era falar sobre esse assunto. Eu falava, meu Deus, eu não quero falar sobre isso. Nem aos meus amigos eu falo, por que eu vou ter que falar sobre isso? Mas eu entendi a importância de falar sobre isso. Quando você fala, você na verdade está dando voz a outras pessoas que estão sofrendo em silêncio por não ter segurança de denunciar, por não ter segurança de romper com aquele ciclo da violência. E quando você, que pode falar, assim como eu acredito que tem outras pessoas, né? Na semana passada, nossa vice-prefeita de Cabedelo, Camila Holanda, também deu o testemunho dela e se referenciou a mim, né? Ela disse, inclusive Camila, que é minha amiga, nós somos amigas, e eu já sabia, já conhecia a história de vida dela, mas ela nunca teve. Hoje ela tem medida protetiva, atualmente. Né? Então, assim, mas graças a Deus foi uma pessoa que rompeu com o ciclo. A mãe rompeu com o ciclo da violência. Na vida dela e na vida de Camila também, né? Que ela também era uma vítima. Que é o que acontece quando existe a violência doméstica. Não é só a mulher que é vítima, eu acho. Isso é bem importante que seja dito. Os filhos são vítimas, as filhas são vítimas. E aí, o que é que acontece? Qual é o desdobramento social de tudo isso? Aquele filho que viu tudo aquilo, ou ele vai repetir aquele comportamento, porque ele acha que é o comum, é o padrão, é o que ele aprendeu durante toda uma vida na casa dele, ou ele vai romper com aquilo na vida dele e dizer, nunca mais eu quero isso. No meu caso, eu rompi e disse assim, nunca mais eu quero, e eu até trouxe isso para a figura masculina, falei, nunca mais eu quero um homem perto de mim, porque cada homem seria um agressor, cada homem seria a figura do meu pai, que durante toda a vida, e o feminicídio ele não é um crime que ele acontece como a gente pensa, né? Você que não é sua realidade, graças a Deus não é sua realidade. Você do dia para a noite, ninguém esperava isso. Dificilmente é do dia para a noite. Eu não estou dizendo que não aconteça, mas os dados, os números mostram que não é assim. A mulher muitas vezes ela vem de um ciclo de violência uma vida inteira, 10, 20, 30 anos. Até que um dia, ou ela decide romper com isso e aí o agressor toma outra medida, quando, naturalmente, ela não está amparada por uma medida judicial, quando ela não está acompanhada, isso fortalece, né, e faz com que a postura do agressor, ele cresça. Né? O silêncio, ele beneficia, na verdade, quem agride e não a vítima. Porque para a vítima, que é uma coisa que a gente fala muito em todas as oportunidades, o feminicídio ele é um crime evitável. Ele é evitável desde que seja rompido o silêncio, que é a primeira barreira, que é a barreira da denúncia. Ele é evitável. Existem aparatos estaduais de segurança pública, por isso que o programa é em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, com o Ministério da Justiça, porque a gente entende que é um problema nacional, é um problema de segurança. Não é só a violência doméstica, né? Aproveitando o mês da mulher, a gente tem importunação sexual, a gente tem assédio em ambiente de trabalho, que vai para outras condutas. São inúmeras as violências que, infelizmente, a gente usa o mês de março para falar e para ter espaço para falar sobre isso. Então, assim, é lamentável que março,
quando a gente olha para a mulher, a gente tem que olhar para isso. Mas a gente não pode desprezar esse fato, porque temos números que indicam que é necessário trazer o tema e repito, o Antes que Aconteça, ele não é uma campanha, ele é um programa de governo. Por quê? Porque o Brasil, o governo federal, entende que essa é uma política pública, sim, que vale a pena apostar para que os números, eles diminuam. O próprio nome do programa fala em interromper um ciclo, não é? Antes que aconteça um feminicídio, é preciso que ações sejam tomadas. O que especificamente o programa Antes que Aconteça atua hoje aqui na Paraíba? Foi bem importante você falar do nome, né? Do Antes que Aconteça. Quando a gente se reunia ali, a gente... o nome é importante, o nome é o que faz pegar ou não, né? E a conselheira do CNJ, Renata Gil, juíza de carreira, que tem um trabalho brilhante na militância em favor da mulher pelo Brasil, ela falou, não, o nome tem que ser Antes que Aconteça, porque o que a gente quer é que não aconteça. O que a gente quer é implementar todas as medidas possíveis, o que for possível para que não aconteça o feminicídio, para que não aconteça a violência contra a mulher. E aí, basicamente, assim, eu vou falar algumas linhas, talvez eu não consiga lembrar de todas, mas são campanhas educativas, informativas, no sentido de prevenir a violência contra a mulher. Como é que você previne? Como é que você muda a cultura? Falando, conversando com as pessoas, debatendo a ideia, trazendo a ideia para todos os canais, para todos os ambientes, igrejas, associações, assim, onde as pessoas têm chamado, têm sentido necessidade, porque escuta. Muitas vezes a mulher ela não tem coragem de ir a uma delegacia para denunciar. Inclusive agora, depois da alteração legal, que a medida protetiva ela tem caráter contínuo, né? Não tem mais aquele prazo pequeno que muitas vezes favorecia o agressor. Então essa modificação do tipo penal foi muito válida e assim vai repercutir muito bem. Por outro lado, existe esse entrave da mulher. Eu vou denunciar e aí, depois que eu denunciar, eu não posso mais retirar. Eu ainda posso perdoar, porque perdoa. Como é um ciclo da violência, a mulher muitas vezes no momento da raiva, no momento da agressão, que ela realmente ela sente medo que pode acontecer com a vida dela, ela denuncia. Mas aí depois era essa mesma mulher que ia para tentar tirar o marido da prisão. Então, assim, é difícil, é um crime muito difícil, uma situação, na verdade, e eu entendo demais essa mulher, ninguém está culpabilizando a vítima, novamente, né? Além de ser uma vítima, ainda jogar a culpa em cima dela, não é isso. O programa vem na frente da prevenção para dar a essa mulher segurança, para que ela diga, não, é melhor denunciar, existe uma alternativa, é melhor denunciar. E aí são campanhas de prevenção, campanhas educativas, a nossa intenção é que esteja em todas as escolas, é que o corpo técnico da escola, professores, direção, estejam ali capacitados, e essa é uma parceria com a Secretaria de Educação Estadual, para que os profissionais que atendem, muitas vezes as crianças que chegam com sinais ou com falas que indicam que essas crianças elas possam ser acolhidas. A gente não quer culpabilizar ninguém, a gente quer prestar acolhimento e proteção às vítimas, que não entendemos que seja só a mulher, mas que seja todos aqueles que estão naquela situação disfuncional. Então, campanhas, seja na saúde também, porque é importante a equipe da saúde equipada, porque de informação, munida de informação, porque muitas vezes a mulher ela não tem coragem de ir na delegacia, mas ela precisa fazer um exame. Então, ela vai no posto de saúde, ela vai no hospital. Muitas vezes a violência é tão grande que ela tem que ser levada ao hospital. E aí ela pode não querer dizer, mas ela tendo um atendimento psicológico, um atendimento por uma pessoa instruída, um terapeuta, um fisioterapeuta, um enfermeiro que esteja ali preparado para atender aquela pessoa, que tenha um acolhimento diferenciado, a gente sabe que precisa. A pessoa está muito vulnerável quando chega numa situação daquela e ela precisa, não é que ela quer, ela precisa de um atendimento e de um direcionamento mais específico para aquele caso. Então é preciso que a segurança pública, a saúde, a educação, que os profissionais eles estejam... eu vi até um termo interessante esses dias com uma audiência que a gente teve também pelo Zoom com o pessoal do Ministério Público e o pessoal falava assim, é uma humanização do serviço.
É mais do que uma... Capacitados todos já são, né? Se estão ali, já estão tecnicamente aptos para exercer a função. Mas é preciso uma humanização, um olhar diferente, sabe? Aquele olhar que eu falo assim, não é nem a empatia, que a empatia é você sentir a dor do outro, é a compaixão. De você ser movido por aquela dor, como se aquela pessoa fosse muito cara para você ou fosse você. Poderia ser você, poderia ser sua filha, poderia ser sua prima, sua irmã, sua sobrinha. E não, a violência doméstica, ela não é danosa só para a vítima. Ninguém cria um agressor intencionalmente. Ninguém faz com que aquele menino, aquele rapaz, aquela pessoa, não, vou criar aqui para ser um homem que vai bater em mulher. Ninguém quer isso, vai violentar uma mulher. Ninguém quer isso, mas acaba acontecendo. E quando acontece, tanto é ruim para um lado como para o outro. Entendeu? Então, assim, todo mundo sofre. A sociedade é uma coisa que choca a sociedade e tem que ser. Porque esse choque, esse impacto que vai fazer com que a gente tome medidas. E voltando para a tua pergunta, são as campanhas. Primeiro, eu acho que sim, o que a gente tem de mais forte e de mais consolidado como ideia do programa é ser um programa que continuamente, durante todo o ano, não só março, não só agosto, não só novembro, vai estar com campanhas, vai estar chamando a atenção da sociedade para esse tema. Para além disso, capacitação, palestras, cartilhas, material, repito, o ano todo. Nós temos as salas lilás, que é um lugar de acolhimento para as vítimas naquele município que, porventura, não tem capacidade, estrutura de receber uma delegacia especializada da mulher, que é a DEAN. Vai ter ali dentro da delegacia municipal uma pequena estrutura que são as salas lilás, que é esse espaço pensado, idealizado para a mulher vítima de violência doméstica. Essa mulher, ela muitas vezes sai de casa e ela sai sem nem a roupa do corpo, porque ela não tem tempo para salvar a própria vida, ela tem que fugir, ela tem que correr. E aí ela tem um filho, onde é que ela vai levar esse filho? Eu vou levar meu filho para a delegacia, chega lá, se o agressor for pego em flagrante, vai estar na mesma sala, assim, é difícil. É difícil para a estrutura pública de montar esse espaço, mas graças a Deus que a gente hoje tem essa oportunidade de ter uma sala lilás, um espaço reservado com acolhimento. No nosso estado vão ser 52, entrega de 52 salas. A primeira, ainda esse mês de março, com a vinda do ministro Ricardo Lewandowski, o ministro da Justiça, que vai inaugurar a primeira dessas 52, que serão inauguradas ao longo do ano. 3 primeiras nessa etapa inicial e como é reforma, construção, demanda mais tempo no segundo semestre desse ano. Mas a gente quer que até o final do ano o estado esteja aí permeado por essas salas. São 5 casas-abrigo, casas de acolhimento provisório. Essa mulher, ela sai da delegacia, ela sai da sala lilás, da delegacia especializada, ela não tem para onde ir. Porque se ela volta para casa, o agressor ainda não foi encontrado, então, e aí, como é que fica a situação dela? Elas podem ir para essa casa de acolhimento provisório, que serão 5 em nosso estado, a primeira em Campina Grande. Bolsas de estudo e incentivo profissionalizante para essas mulheres. E repito, para que essa mulher tenha acesso a tudo isso, o que é importante que fique claro de informação? É preciso denunciar. Porque é a medida judicial que vai dispor acerca de tudo isso. É a medida protetiva que vai dizer, ao passo que fulano está impedido de se aproximar de cicrana, cicrana terá direito à participação em um programa, na linha do programa antes que aconteça, para empreendedorismo feminino, letramento digital, para tanto receberá uma bolsa no valor X. Então, tudo isso é incentivo, é aparato para romper todos os ciclos, o que é a cadeia da violência doméstica. Por não ter para onde ir, por ter medo do agressor. Então, cada ponto desse a gente busca, né, e é um programa piloto, é o primeiro no país. A Paraíba tem sido esse estado pioneiro, por ser o estado da senadora Daniela Ribeiro, e por ela entender que essa é uma resposta social, que ela dá diante dos números que a gente tem de violência doméstica. Temos também, com relação à tecnologia, os dispositivos eletrônicos nos moldes de smartwatch, que tanto vítima quanto agressor vão usar. E isso facilita em que sentido? No sentido de agilizar a localização desse agressor para que ele não descumpra a medida e não se aproxime da vítima. Além disso, os smartphones, que já temos alguns programas na Paraíba, o SOS Paraíba, que roda essa identificação da vítima e esse chamado mais rápido, esse acionamento da polícia, também, repito, para quem tem uma medida protetiva deferida e está em acompanhamento. Por que é tão importante esse acompanhamento? Algumas vezes a gente vê coisas como
faleceu, vítima de feminicídio, e onde é que está o Estado? Ninguém viu isso, ninguém... Se essa mulher não denunciou, não tem como ser visto. E aí eu estou dizendo, toda mulher que denuncia é 100%. Não, nada é 100% de certeza. A gente trabalha com 90%, 99%. E os estudos, os dados, o acompanhamento feito pela Secretaria de Segurança Pública do nosso Estado indicam que as mulheres que denunciam, que estão sob o acompanhamento, em sua grande maioria, elas rompem o ciclo. É isso que é o rompimento do ciclo. Elas não chegam ao feminicídio, elas são vítimas de violência doméstica, sim, e por isso estão amparadas por esses programas, mas elas não chegam aonde a gente não quer que chegue de jeito nenhum, que é o feminicídio. Camila, a sociedade não pode ser omissa em presenciar, saber dessa violência e não denunciar. A imprensa também faz essa campanha para que as pessoas denunciem a violência contra a mulher, mas encontram uma série de barreiras, inclusive culturais, né? Muita gente fala, não vou denunciar, porque daqui a pouco essa mulher volta para o agressor e depois você vai sair como errado dessa história. Qual é o ponto que a gente precisa enfrentar em relação a essa cultura que infelizmente não se desfaz? Recentemente eu vou trazer até o relato do caso do paraibano DJ Ives. Foi uma violência que o Brasil todo acompanhou, porque tinha imagens, tinha a prova ali da agressão. E agora, nos últimos dias, levantou-se a informação de que ela estaria de volta a esse agressor. E aí os comentários são sempre esses. Está vendo aí porque é complicado denunciar, enfim. As barreiras são muitas, né, e são culturais. Como é que a gente encara isso no dia a dia, nesse enfrentamento à violência? Essa também, assim, além do silêncio da mulher, aquele que pode ajudar, né, eu, você, aquele que esteja ali presenciando aquele momento e dizer assim, eu vou me meter ou não. Muitas vezes é um vizinho, eu já ouvi assim, relatos, pessoas bem próximas, é minha vizinha, mas eu vou fazer o quê? No outro dia está tudo bem na casa dela. Olha, eu... como alguém que teve a experiência e que onde ninguém pôde fazer nada porque ninguém sabia, a não ser eu, e eu era uma criança, então assim, eu não tinha informação, eu não sabia o que acontecia, eu achava que aquilo era comum. O que é que a vítima diz, que era o que a minha mãe me dizia? Ela tenta proteger o filho, ela tenta proteger o amigo, ela não quer o envolvimento de ninguém. Mas aí eu me pergunto, e se essa pessoa chega a ser uma vítima de feminicídio, como é que você vai se sentir? Então, eu acho que cabe a cada um, sabe, de eu vou comprar essa briga ou não. A denúncia ela é anônima. É bem importante que isso seja dito. A denúncia ela pode ser feita de forma anônima, sobretudo em caso de urgência. Você aciona o 190, que é a Polícia Militar, que está ali mais próximo, em caso de urgência. Não é só específico para denúncia contra a mulher, mas esse é o tema que a gente está tratando aqui. E aí a guarnição mais próxima vai se aproximar do local e investigar o que está acontecendo. Você não precisa se identificar, assim como a própria vítima pode denunciar e não precisar se identificar, porque existe um medo, eu entendo. Doutora Cileide Azevedo, que é a coordenadora das Delegacias Especializadas da Mulher, ela diz, a gente é de uma cultura que todo mundo diz assim, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Hoje não existe mais isso, hoje a gente mete o faqueiro inteiro para salvar a vida dessa mulher, porque a gente entende que se a gente não falar, aquela mulher está tão fragilizada que ela não vai falar. E aí, é uma responsabilidade que você pode tomar como sua ou não. E da mesma forma que você vê as agressões, outro dia você pode chegar e aquela mulher está morta. E aí? Como é que você... Eu acho que assim, é uma pergunta bem retórica. Como é que você vai se sentir? Né? Como é que eu me sinto hoje, sabendo que se de repente minha família soubesse, se eu tivesse dito para algum tio, alguma tia, se alguém soubesse, alguém podia ter feito alguma coisa, podia ter tirado minha mãe da cidade, podia, enfim, inúmeras medidas. Mas eu acredito nos propósitos e nos desígnios de Deus, e tudo tem um tempo. E se hoje eu posso fazer a diferença, se hoje eu posso usar isso que aconteceu comigo para ajudar outras pessoas e assim, dar meu testemunho, vai de cada um. Eu jamais poderia obrigar, eu nem acredito nessas coisas que são obrigadas, sabe? Eu acho que as coisas elas têm que ser espontâneas e voluntárias. E aí, realmente, não vai de cada um. Mas em que a gente pode se pegar, em que a gente pode se acostar? Nos números. E os números mostram que aquelas mulheres que interrompem o ciclo, elas são, sim, sobreviventes de toda essa violência, de toda essa agressão, de tudo isso. Elas passam por tudo isso. Muitas vezes, e tem até coisas bem tristes que a gente diz, eu denunciei, eu rompi com o ciclo, meus filhos tiveram uma nova oportunidade, mas eu só tive paz quando ele morreu. Então, isso assim...
é muito. E mulheres independentes financeiramente, sem dependência financeira, mas a dependência psicológica, eu acho que ela é o ponto. É o ponto do crime de violência doméstica, sabe? A mulher que ela é vítima de violência doméstica, ela tem o psicológico dela abalado, o lugar dela de respeito, de se enxergar como um ser humano, um indivíduo que deve ser respeitado, que deve ser amado, acolhido, e não aquela pessoa que está ali subjugada a todo tempo numa situação como essa, sabe? Nos seus relatos eu percebo a sua preocupação com o entorno também, da sua vivência, né? Na sua família existiu uma morte provocada por esse tipo de violência e você foi uma criança que teve que lidar com os reflexos de vivenciar tudo isso. Aí, falando inclusive que é de uma cidade do interior, acho que as coisas se agravam mais porque quanto menor a cidade, as pessoas falam sobre o assunto. Qual foi o impacto que isso gerou na sua vida e que gera na vida de filhos de mulheres que foram vítimas desse tipo de violência, Camila? É difícil. Por isso que eu sempre, quando eu olho assim para a vítima, eu olho para o lugar da vítima, o que a gente pode fazer? Porque é muito do que a gente pode fazer. Aquela mulher ela não está com forças para fazer nada, ela está... Meu Deus, eu não sei lhe dizer como é que está o psicológico daquela mulher, sabe? Está enfrentando, né? Todo dia ali, enfrentando aquela situação e eu vou vencer hoje, porque é um ciclo da violência e, mas ele vai melhorar, ele vai parar de beber, ele não é capaz de matar ninguém. São as coisas que a gente escuta até que aconteça. E da mesma forma era na minha casa, então assim, foi muito difícil para toda a minha família, porque foi uma surpresa para todo mundo. Ninguém acreditava que uma situação como essa pudesse acontecer. Minha mãe tinha estudo, minha mãe tinha formação, não chegou a se graduar na universidade porque engravidou nesse contexto, estudava, mas engravidou, desistiu dos estudos para trabalhar e para que eu tivesse uma oportunidade, né? Então, quando eu fiz essa reflexão de, poxa vida, minha mãe deu tudo para que eu tivesse a oportunidade. E hoje eu tenho a oportunidade de ajudar outros. Por que não ajudar? Né? E foi aí que foi esse ponto para mim, assim, de virada de chave, de dizer, eu preciso me movimentar, eu preciso fazer alguma coisa. Por mais que para mim seja difícil, mais difícil ainda é para uma mulher que está numa situação como essa e que não vê que isso é uma realidade. Quando a gente não vive, a gente acha que não acontece, a gente acha que não é uma realidade, até que aconteça. Né? Durante 20 anos eu vivi uma situação completamente diferente que eu simplesmente não tocava nesse assunto, eu rejeitava esse assunto porque me trazia muita dor. Foi morar em outra cidade também? Veja, e quando eu olho para esse fato de que eu fui morar em outra cidade, veja como é sério e as pessoas precisam olhar para isso. A gente teve minha mãe vítima de um crime dentro da nossa casa e aí minha avó, idosa, aposentada, ela teve que a responsabilidade, de assumir a responsabilidade para comigo. Não só isso, ela teve que sair da cidade dela, do interior da cidade, interior do estado, tudo que ela conhecia, as pessoas que ela conhecia, o que ela construiu a vida inteira, deixar a casa dela, em que ela criou seus filhos, em que ela viveu com meu avô, para ir para Campina Grande com medo do que poderia acontecer após o crime. Então, assim, eu não sei mensurar, dimensionar o quanto é difícil quando acontece algo como esse, quando chega às vias de fato, quando chega ao fim, quando chega ao feminicídio. É difícil até da gente mensurar, da gente dimensionar o que é isso na trajetória de uma pessoa, mas é muito difícil. É tanto que 26 anos, vivendo uma situação completamente diferente, eu conheço meu esposo desde que eu tenho 15, 16 anos, namoramos desde 16, 17 e veja, eu não falava sobre o assunto. Eu conheci uma pessoa completamente diferente, que junto comigo me ajudou a ressignificar minha história, que é um homem de gentilezas, de educação, de princípios, mas mesmo assim, é tão sério, é tão forte o que passou, que você não consegue romper a barreira, a não ser que do outro lado da barreira exista algo realmente que vale a pena, pelo qual vale a pena lutar. Estamos melhorando nesse sentido da quebra do machismo, da criação de novas gerações mais responsáveis com essa temática. A senhora tem 2 filhos homens, né? Como é educar 2 homens tendo vivido essa realidade e pensando em enfrentar e combater esse tipo de violência?
Eu acredito, assim, o que move minha vida realmente é o propósito, né? O propósito de ressignificar as minhas dores, e não é só essa, né? Isso aí abre portas. Você perder uma mãe aos 10 anos de idade, você perder sua família, porque eu tinha minha mãe e tinha meu pai. Embora a figura do meu pai fosse disfuncional, ele estava lá, né? Estava lá, nunca cumpriu o papel dele, mas estava lá. E também não tenho irmãos, então, se não fosse minha avó, eu teria ficado órfã e completamente só. E minha avó, graças a Deus, assumiu essa missão e é uma pessoa maravilhosa. Hoje, ainda com saúde, graças a Deus, e me acompanha, fala comigo. Enfim, é uma fortaleza, uma sertaneja forte de verdade. É a personificação, sabe? Daquela mulher sertaneja que não desiste, que enfrenta tudo pela família, e até me emociono quando falo dela. Porque eu realmente enxergo essa força na mulher, sabe? Quando ela consegue romper com as suas barreiras, com o seu ciclo, e cada uma sabe das suas dificuldades. E minha avó teve 5 filhos homens e 5 filhas mulheres. E outros que, naquela época, né, há muitos anos atrás, morria-se muito na infância, na primeira infância. Teve mais 2 filhos que morreram logo cedo. E eu tive 2 filhos homens, né? Hoje eu sou minoria lá em casa, sou diferente da população feminina no Brasil, que é 52%, e sou a minoria, mas eu vejo assim que talvez meu maior desafio hoje é criar meus filhos, porque cada vez que eu olho para eles, eu enxergo como aquilo que a gente entrega para a sociedade, são os nossos filhos, né? Que tipo de pessoa nós estamos colocando na sociedade, como é que a gente está formando? E essa, enquanto pai, enquanto mãe, é nossa maior responsabilidade, é nossa maior contribuição ou não para a sociedade, é quem a gente coloca nela. A gente está educando alguém que tem consciência do valor da mulher, do papel da mulher, de como deve ser tratada uma mulher que, ainda que fisicamente, porventura, mais forte e com a capacidade, talvez, não sei no tempo deles como é que vai ser, né? A ONU diz que o estudo é para 100, 150 anos na frente. Não sei como é que vai estar os espaços de poder, como estarão os espaços de poder, como estará a figura da mulher. Mas eu acredito que esse momento que a gente vive é muito um momento de virada de chave, onde você vê as mulheres em todos os espaços, né? Vê a figura da mulher chegando, com muita luta, com muito desafio, cada classe, cada órgão. Eu sou advogada, a OAB com a paridade, trouxe agora para o Tribunal de Justiça da Paraíba, sim, primeira advogada eleita pelo 5º Constitucional, né? Eleita pelo voto, pela escolha da classe. Então, coisas como essas são muito representativas, são muito emblemáticas para a sociedade e mostra a quem está crescendo que a mulher está em todos os espaços. Então, se ela está, ela deve ser respeitada no espaço que ela conquistou. Então, eu sinto assim, eu tenho esse desafio diário, que é criar 2 homens e que eles sejam diferentes do que a gente tem até hoje, dos maus exemplos, né? Não são todos. E a gente sempre que fala sobre o antes que aconteça, a gente fala que essa não é uma pauta feminina, a gente não está falando para a mulher. Eu estar aqui com você é muito importante, porque você também está recebendo a mensagem, você também é um propagador dessa mensagem, né? Todos nós somos, quem está assistindo da mesma forma, tem que ter essa sensibilidade de entender que só vai existir vítima se tiver agressor. Se não tiver agressor, o problema não são as vítimas. As vítimas estão no lugar de vítimas. O problema é o agressor, é aquele que está fazendo com que aquela mulher esteja reduzida a um papel que não é o dela. Então, acredito que essa é a nossa responsabilidade social e é o exemplo que a gente deixa, né? É tudo, o exemplo é tudo. Camila, nosso tempo acabou, mas para encerrar eu queria um recado seu para as mulheres que podem estar nos assistindo e para os homens também que presenciam, sabe, de uma situação de violência, o seu relato pessoal do que essas pessoas devem fazer. O estudo do Instituto Datafolha, pesquisa do Instituto Datafolha, observou que em 2024, 2025, 90% das agressões tinham testemunhas. Então, o que é que acontece que só 40% chega até a denúncia? O que é que está acontecendo? Onde é que a gente está falhando enquanto sociedade? Cada vez que uma mulher morre vítima de feminicídio,
se alguém tinha notícia, porque muitas vezes é uma coisa tão secreta que realmente ninguém sabe. E eu digo isso porque eu passei isso, eu vi isso dentro de casa. Mas se uma mulher chega ao feminicídio e você testemunhou, como é que você vai se sentir? Você mulher, amiga, prima, irmã, mãe, filha, como é que você vai se sentir? E você, homem, se fosse a sua filha, se fosse a sua irmã, se fosse a sua mulher, como é que você iria se sentir? Sabendo disso, sabendo que isso aconteceu, sabendo que essa postura não é correta, sabendo que a mulher ela não pertence ao homem, eles estão ali de comum acordo, de maneira voluntária. Então, assim, se não dá certo, se aquele casamento, aquela união, aquele namoro, seja o que for, a gente não fala só para casamento, muitas coisas já começam no namoro, na paquera, enfim. Cada um tem o direito de viver a sua vida. E acreditamos sim, enquanto programa, que o feminicídio é um crime evitável, que ele não precisa acontecer e que cada um pode seguir o seu caminho. Então, homem, mulher, você que presencia, você que é a vítima, denuncie. Esse ainda é o melhor caminho, até que não precise mais acontecer. E reforçando os canais, se a violência acontece nesse momento, 190, a Polícia Militar tem que ser acionada imediatamente. E se é algo recorrente, você tem conhecimento, para uma investigação, 197 da Polícia Civil. Camila Mariz, coordenadora estadual do Antes que Aconteça, segunda-dama do Estado da Paraíba, obrigado por ter compartilhado um pouco da sua história e tratar essa temática, se engajar no enfrentamento à violência contra a mulher. Obrigada a todos vocês que estão nos assistindo e a Daniel pelo convite. Obrigado a você que nos acompanhou. Lembrando que o nosso compromisso aqui é que esse tema não seja tratado apenas em março. E até a semana que vem.